Os sistemas de governo dos países que adotam o modelo republicano de divisão de poderes se dividem entre os países presidencialistas e os parlamentaristas. Apesar do senso comum acreditar que há grandes diferenças entre os dois, no funcionamento prático de distribuição de poder interno é até bastante parecida a coisa. Então cabe a nós aqui primeiro caracterizarmos um pouco do parlamentarismo para depois entrarmos no nosso caso, que é o presidencialismo. Nos países parlamentaristas, a única instituição democraticamente eleita é o parlamento. A população elege os seus parlamentares e são eles que elegem de maneira indireta o primeiro-ministro, sendo o primeiro-ministro aquele responsável pela função de chefe de governo, ou seja, administrar o país. Isso não quer dizer que esses países não tenham presidentes. Em muitos casos, eles de fato têm presidentes e têm até monarcas. A questão é, a função dessas pessoas é muito mais simbólica do que efetiva. No nosso caso, como dito anteriormente, nós adotamos o modelo presidencialista de governo. No modelo presidencialista, cabe ao presidente da República, o chefe do poder executivo, a administração do país, ou seja, exercer a função de chefe de governo. O mandato de um presidente da República costuma variar muito entre os países. No nosso caso, nós temos mandatos de 4 anos do presidente da República com possibilidade de reeleição. Mas, como dito, isso costuma variar muito. Por exemplo, na França, o mandato presidencial é de 5 anos e na Venezuela de 6 anos. Mas isso não quer dizer que em toda a nossa história adotamos apenas o modelo presidencialista. Durante 2 curtos períodos tivemos, de fato, um sistema parlamentarista. Um pequeno período, durante o Império, e um segundo período, até mais recente, de 61 a 63. Naquela ocasião, o presidente da República era Jânio Quadros. Naquela época, tanto o presidente quanto o vice-presidente eram eleitos de maneira direta, ou seja, não concorriam numa mesma chapa. Naquela ocasião, na eleição de Jânio, com a sua eleição, elegeu-se também um vice-presidente da República que tinha um posicionamento muito mais à esquerda do que ele. 8 meses depois do seu mandato, Jânio Quadros renuncia e, para que o presidente da República tivesse seus poderes enfraquecidos, houve uma espécie de golpe parlamentar, que, de maneira muito rápida, mudou o funcionamento do sistema político brasileiro, adotando um modelo parlamentarista. Dessa maneira, os parlamentares elegeram um primeiro-ministro de maneira indireta e João Goulart governou durante um breve período com seus poderes enfraquecidos. Isso mudou depois rapidamente, porque, depois de 1 ano, voltamos a adotar o modelo presidencialista. Esse segundo período parlamentarista durou bastante pouco. E logo o país voltou a adotar o modelo presidencialista, com João Goulart tendo plenos poderes.